Quero falar sobre os 3 clamores missionários. Um dos 3 clamores aconteceu no inferno. O segundo aconteceu na terra. E o terceiro aconteceu nos céus. Inferno, terra e céus. 3 clamores em prol da salvação, em prol de alguém disponível para levar a única mensagem que salva, que liberta, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que anuncia a volta iminente do Senhor Jesus. Os 3 clamores missionários. Vamos ver o primeiro. O primeiro se deu aonde que eu disse? No inferno. Misericórdia. Lucas 16, 27 e 28. Lucas 16, 27 e 28. Olha esta escritura. Em primeiro lugar, para os irmãos se situarem bem, aqueles que são novos na fé e que estão nos acompanhando através da transmissão, o contexto é a parábola do rico e do Lázaro. Jesus conta a parábola que havia 2 homens, um multimilionário, riquíssimo, que vivia esplendidamente, que realizava grandes banquetes, muitas festas sociais, um homem que tinha muito dinheiro, muita fama, um homem poderoso, socialmente falando. E Jesus diz que no outro lado havia um pobrezinho, um mendigo, que vivia sentado à porta do ricaço. E que ele tinha chagas abertas nas suas pernas. E que os cães vinham lamber as suas feridas. E ele vivia numa miséria total e completa. Jesus conta que ambos morreram. O rico morreu e foi levado para o Hades, para um lugar de tormento, para o inferno. É bom dizer que ele foi condenado não porque ele fosse rico. Riqueza não leva ninguém para o inferno. Como também pobreza não leva ninguém para o céu. Eu conheço ricos, milionários, que têm o coração aberto para as coisas de Deus e que não são orgulhosos, que não são arrogantes, que não são prepotentes. Eu conheço. O problema da riqueza, quando Jesus disse, é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar nos céus. Jesus estava dizendo do rico que coloca no dinheiro, na riqueza, a sua confiança, a sua fé. Jesus estava falando do rico que faz da riqueza um Deus chamado Mamon. Tanto é verdade que o Senhor Jesus cita apenas Mamon, quando ele disse, ninguém pode servir 2 senhores. Ele não citou Baal, ele não citou Diana, ele não citou Moloque, ele não citou nenhum deus pagão. Prestou atenção nisso? O dinheiro não é apenas uma moeda. Por trás da moeda tem um poder espiritual. Ele é um Deus chamado Mamon. Por isso que a Bíblia diz que quem ama a riqueza jamais se fartará dela.
jamais se fartará dela. Então, o que levou aquele rico para o inferno não foi a questão dele possuir muitos bens. Foi a questão dele ser um ateu, um homem fechado para as coisas espirituais e um homem que tinha no dinheiro o seu Deus. Será que tem gente assim até nos dias de hoje? Sim ou não? Está cheio. Pessoas que chegam a pegar o talão de cheque e dizem, oh meu Deus aqui, ó. Pega a carteira, a bolsa, e diz, oh meu Deus aqui. Né? Quem foi o homem mais rico que já existiu nesta terra? Você lembra? Salomão. Quem lhe deu a riqueza? Deus lhe daria riqueza para condená-lo? Então, repito, riqueza não levou o rico para o inferno. E nem pobreza levou o pobre para o céu. Tem pessoas que administram bem os seus bens. É dizimista, é ofertante, investe no evangelismo mundial. E tomara que Deus levante grandes empresários aqui. Que Deus levante grandes empresários aqui. Quem crê, levante a sua mão. Para você viver dignamente e financiar o evangelismo. Receba isso. Eu contei para os pastores, não dá tempo agora. Deixa para outro dia. Nós vamos ver o clamor que veio lá do inferno. Leia o texto comigo, feito essa introdução. Desculpa. Abaixa um pouquinho o meu retorno, por favor. Então, coloca desde o 25. Desde o 23. 19. 19, pega lá o 19. 16, 19. Obrigado. Eu narrei, mas vamos ler o que a Bíblia diz. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, é Jesus contando, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, aqui está o clamor do inferno, Pai, eu te imploro, olha o clamor, que está vindo do inferno, de alguém que estava condenado, de alguém que estava sendo atormentado nas chamas. Olha o clamor dele. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna,
porque tenho 5 irmãos. Quantos irmãos? 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Qual foi a resposta de Abraão, que ali representa Deus? Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Parei um pouco, escute isso. Irmãos, isso aqui nos ensina algumas lições muito sérias sobre o destino eterno de alguém que parte salvo e o destino eterno de alguém que deixa essa terra sem ter Cristo como Senhor e Salvador. Na eternidade não tem 3 lugares. A igreja de Roma ensina uma heresia, dizendo que na eternidade tem um 3º lugar, chamado purgatório. E muita gente está hoje no inferno, acreditando na possibilidade de, após a morte, alguma coisa ser feita pelos parentes, para que a pessoa saia de um lugar intermediário chamado purgatório e vá para os céus. Não existe. É céu e inferno. Não há 3ª via. Isso deixa muito claro. Outra coisa que essa parábola nos ensina é que haverá consciência do outro lado. Haverá o quê? Consciência. Consciência. O que vai ficar é o corpo, mas a alma e o espírito vão estar conscientes. Veja que o homem atormentado diz: permita Lázaro molhar o dedo, pelo menos o dedo, em água e refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Outra coisa que aprendemos é que o céu é para cima e o inferno fica nas profundezas da terra. Porque o rico que estava condenado no inferno precisou erguer os olhos. Só levanta os olhos quem está numa posição inferior para olhar quem está nas alturas. Então, tem aqui nessa parábola muitas coisas. Eu sei que tem uma discussão teológica. Era uma parábola? Apenas uma ilustração? Apenas uma história? Ou foi um caso real? Aqui é um caso real. Porque Jesus declina nome. E quando ele deu um nome, ele estava contando um fato real que acontecia e continua acontecendo nos nossos dias. Mas qual foi o clamor? O que nos importa é esse. Primeiro clamor. O condenado rico tinha 5 irmãos vivos. E ele então clama a Abraão: permita Lázaro aparecer lá na terra e falar com os meus 5 irmãos, para que eles mudem de vida, para que eles se convertam, para que eles se entreguem para Jesus, para que eles tenham uma decisão única e verdadeira. E o Abraão responde: lá na terra, ainda que Lázaro aparecesse, não surtiria efeito. Na terra, aqui chama minha atenção, eles têm Moisés, isto é, os ensinos da lei mosaica. E eles têm os profetas. Aqui está cheio de profetas. Aqui está cheio de profetisa. Profeta é quem proclama. Profeta é quem anuncia, irmãos. Profeta é quem prega a palavra. Então ele está dizendo que lá na terra tem os meus pregadores, tem os meus servos, tem as minhas servas.
Lá na terra tem a minha igreja. Se o ímpio, se o pecador não ouve a voz dos meus filhos, da minha igreja, não crerão ainda que o morto apareça para eles. Clamor do inferno. Não deixe que os meus parentes venham para cá. Este foi o teor do clamor. Aí a gente lembra dos parentes, né, irmãos? Na invasão do amor de Deus haverá um momento que os parentes, os amigos, serão alvos de uma ação evangelística. Depois de 21 dias de jejum e de oração, numa parceria com o Santo Espírito, porque ninguém quer ter um parente, o pai, a mãe, irmão, filho, filha. Na verdade, ninguém, nós não queremos que ninguém, Deus não quer que nenhum ímpio se perca. Imagine da nossa casa. Essa foi a preocupação do rico. Permita Lázaro aparecer, porque eu tenho 5 irmãos. Eu não vigiei, eu não decidi, eu não me cuidei. Eu estou aqui, para mim não tem mais jeito, mas os meus irmãos estão vivos. O que eu aprendo? Que enquanto há fôlego de vida, só enquanto há fôlego de vida, há possibilidade de arrependimento e de salvação de alguém. Eu contei para os irmãos aqui ontem, um dia, já há algum tempo, eu fui na Santa Casa fazer uma visita. E era uma pessoa que estava prestes a partir. E quando eu entrei na enfermaria da Santa Casa, aqui pertinho de nós, a pessoa estava realmente muito má. Mas eu percebi que ela ainda tinha consciência. Eu sentei na cabeceira da cama e eu falei de forma resumida sobre o plano de salvação. E aí eu segurei na mão dela, era uma senhora, e disse: se a senhora pôde me ouvir, aperte a minha mão. E ela apertou suavemente. Eu disse agora uma outra pergunta, falando baixinho no ouvido dela. Se a senhora reconhece e aceita e recebe o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aperte a minha mão outra vez. E ela... Sabe o que eu fiz? Peguei um copo de água e fiz um batismo simbólico em cima daquela cama. Quando eu saí, soube depois, ela partiu para os céus. Irmãos, a nossa posição é de uma responsabilidade muito grande. Porque nós estamos lidando, irmãos, com a eternidade. A eternidade de uma vida, de uma pessoa. Seja ela de casa, seja ela parente, ou seja ela uma pessoa que você nunca viu. Deus derramou na pessoa de Jesus o seu sangue para remir os perdidos. Então, o primeiro clamor que nós temos, ele vem do inferno. É um clamor missionário. E a resposta foi: ouçam os meus pregadores, ouçam os meus líderes, ouçam os meus discípulos, porque eles têm, só eles têm a mensagem de vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Segundo clamor. Olha que coisa maravilhosa. De onde veio o segundo clamor? Veio da terra. Vamos subindo, né? Do inferno, terra. Atos 16, 9. Olha o clamor missionário, o clamor para que a mensagem do Evangelho chegasse a eles em Atos 16, 9. Você conhece o texto, contexto. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé,
ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Vamos ler esse texto juntos? No 3, vamos lá. 1, 2, 3. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Fala comigo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Só vocês, vai. Só os homens. Só as mulheres. Todos. Os irmãos conhecem o texto de Atos 16. Paulo quis ir pregar o evangelho na Ásia, o Espírito Santo disse: agora não. Paulo quis pregar o evangelho em Bitínia, em Mícia, o Espírito Santo disse: não é o tempo. Nós aprendemos aqui a parceria com o Espírito Santo, que é um outro tema que eu gosto de pregar e de ensinar, porque ele é o líder. Ele é o líder. Ele comanda a obra missionária. Ele comanda a obra evangelística. Ele nos leva a pessoas. Ele nos leva a ruas. Ele nos leva a bairros. Ele nos leva a cidades. Ele nos leva a estados. Ele nos leva a nações. Quando ele tem liberdade, ele fala. Paulo quis, 2 ou 3 ocasiões, ir para uma determinada geografia e ele disse não. Depois ele foi. Capítulo 16 de Atos, o Espírito Santo impediu ele de pregar na Ásia. No capítulo 19 de Atos, o Espírito Santo o levou para a Ásia, capital da Ásia, Éfeso, e se tornou uma das grandes igrejas principais. Templo de Deus. Templo de Deus. Mas aí Paulo foi dormir. Fala, Deus fala através de sonhos. Sonhos proféticos. Visões. E qual foi a visão que Paulo teve? Um jovem macedônio se apresenta diante dele, no sonho, clamando, é o segundo clamor, o da terra, e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz: concluímos que o Senhor nos chamava para a Macedônia. E para lá ele foi e plantou a primeira igreja na Macedônia, que veio a ser a primeira igreja da Europa, em Filipos, que era uma colônia romana. E como aquela igreja cresceu debaixo de milagres, de sinais, de libertação da pitonisa, de perseguição, porque faz parte. Quando você invade o território do inimigo, pode saber que haverá contra-ataque, mas Jeová Nissi é a nossa bandeira. Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, garante a nossa proteção e nos leva a bom termo. Aleluia, irmãos! Eu estou entusiasmado com isso, porque esta é a obra de Deus genuína. Não depende de planejamento humano. Claro que a estratégia que usamos para propagar, para evangelizar, ela é interessante, mas ela é apenas um meio para alcançar um objetivo. Porque se o Espírito não opera, não convence, não haverá resultado relevante. Mas quando ele trabalha na estratégia, no modelo de igreja, seja ela qual for, vai haver crescimento e vai haver colheita abundante de almas. É isso que o Senhor quer ver. Digam glória a Deus. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha para cá. Qual é a nossa Macedônia hoje? Você tem que ler a Bíblia e escutar uma mensagem fazendo aplicação.
que isso tem a ver comigo hoje? Tem tudo a ver. O Espírito Santo continua falando, passa a Macedônia. A sua Macedônia pode ser o outro lado da rua. Tem alguém lá precisando do Evangelho, daquilo que você carrega, que você conduz. Passa a Macedônia, passa a sua rua, venha para cá, me visite, fale comigo, ore por mim, compartilhe comigo o que você conhece. A nossa Macedônia pode ser o outro bairro da cidade, onde o Senhor está chamando e conclamando pessoas disponíveis para ir levar o Evangelho de poder. A Macedônia pode ser para outros mudar de cidade, quem sabe, ou de estado. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, olha o clamor. Ajuda-nos. Deixa o Espírito Santo vivificar isso. Socorra-nos. Ajuda-nos. Tenha misericórdia. Quantas perdas, quantas mortes de alguém sem Deus, sem esperança, sem salvação. Qual é a visão panorâmica das cidades? O tráfico, a violência, cada dia, a sociedade vai ficando assim, tão curtida, vamos dizer assim, de ver tanta notícia ruim, que já não choca mais. Para chocar, para impactar, tem que ser uma coisa, porque se acostumamos com a violência, com a mortandade, com a guerra nos morros, nas comunidades. O Espírito Santo desperta isso em nós. Só Ele desperta. E gera um incômodo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que passar a minha Macedônia. Eu tenho que sair da zona de conforto. Eu tenho que levar Jesus. Primeiro com meu testemunho pessoal de vida transformada, que respalda o meu discurso. E em segundo lugar, a mensagem do Evangelho da graça. Os irmãos recebem isso? E eu fico preocupado, tem gente que já ouviu tanto isso. Tem um pregador que disse uma ocasião, não tem coisa mais evangelizada no prédio de uma igreja do que as cadeiras, os bancos, as caixas de som. Aí, ó, não se converte, não muda de atitude, coisa inanimada. Mas o que mais é evangelizado nos prédios das igrejas são os bancos, as cadeiras, as caixas de som, as paredes. Você não é uma coisa inanimada. Você é uma pessoa criada à imagem e semelhança do Pai. Não acostume ouvir mensagem de desafio evangelístico e ficar inerte. Deus tenha misericórdia de você. Se você nasceu de novo, se você tem o Espírito do Deus vivo, e eu sei que você tem. Quem tem, levante a mão. Eu não estou amaldiçoando você não. Todos aqui têm o Espírito de Deus. Levante a mão. E por isso nós não somos insensíveis. Isso mexe conosco. Diga graças a Deus. Primeiro clamor foi de onde? Segundo clamor foi de onde, igreja? E o terceiro? De onde? Quem lembra da passagem? Isaías capítulo 6, verso 8. Esse clamor para mim é o mais irresistível, porque é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da Trindade. Da Trindade. Olha o clamor do céu. Depois disso, Isaías escrevendo. Depois disso o quê? Da visão que ele teve. Lembra? Da glória, do trono,
dos querubins voando de um lado para o outro, com brasa viva, tocou a sua boca, purificou a sua boca, deu-lhe uma experiência sobrenatural. Às vezes está faltando brasa mesmo. Fogo! Isaías já era pregador. Obrigado, Espírito Santo. Isaías já era pregador, irmãos. Isaías já era profeta, irmãos. Isaías já tinha entregue muitas mensagens. Do capítulo 1 ao capítulo 6 de Isaías, ele ai daqueles outros, lembram? Ele fala ali uma meia dúzia de ais e prega duro. Tem muita gente assim, que já é pastor, já é obreiro, já é líder, mas está precisando de um reencontro, de um toque de Deus. Uma conferência intitulada O Toque de Deus. O toque de Deus. Basta um toque leve, suave, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Cai por terra tanta bobagem. Cai por terra tanta tradição. Cai por terra tanto acomodismo. Um toque de Deus. Isaías entra sozinho no templo. Muitas vezes é necessário a gente ter um sós de qualidade, viu, irmãos? Você desligar o telefone, desligar a televisão, combinar com a esposa, com o esposo, olha, vou ficar um tempo com Deus, um dia todo, deixa as crianças na casa da vovó, na casa do vovô, porque eu quero ter um tempo a sós com Deus. Ou em casa, ou lá no templo, durante o dia, não tem ninguém, está um silêncio total. Sobe naquele altar, se joga naquele altar e diga: Senhor, eu preciso de um toque fresco de hoje. Eu preciso de um renovo, eu preciso. Toca, porque eu estou árido, estou seco, estou inerte, estou impermeável. Nada mais me comove, nada mais me leva às lágrimas, nada mais me entusiasma com a tua obra. Eu virei um religioso. Rasga o peito. Isaías, eu posso crer que naquele dia ele orou mais ou menos assim. E ele teve a visão da glória. Quando você tem a visão da glória, quando a glória lhe toca, acabou, irmãos. Você vai ser aquele homem de outrora do primeiro amor. Você vai ser uma mulher de outrora do primeiro amor, que quer converter os parentes, quer converter os vizinhos, quer converter os colegas, se possível, na marra. Porque você ama Jesus e você quer que o outro também o conheça. Digam glória a Deus. Então, Isaías sozinho dentro do templo, contempla a glória. E depois da experiência da brasa, é disso que ele fala, depois disto. Teve algo antes. E há de ser que depois, lembra? Agora, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Olha o clamor do céu. Deus está perguntando: a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? No plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Terceiro clamor do céu. Houve a resposta, houve a reação por parte de Isaías. Que haja reações aqui hoje à noite. Você já disse isso, eis-me aqui, várias vezes.
Mas nunca é demais você reafirmar. Senhor, continue contando comigo. Senhor, continue disponível. Senhor, fale através da minha voz. Senhor, caminhe através dos meus pés. Nessa invasão do amor de Deus, eu quero ser instrumento teu. E eu quero tocar pessoas debaixo da tua unção. Digam aleluia. Quem está recebendo aí, faz um barulho aí. Faz um barulho melhor ainda. Três clamores: inferno, terra e céus. Para onde iremos nós? Eu quero te dar agora os 4 comos. E eu encerro aqui. Romanos capítulo 10. Esse texto é poderoso demais nessa temática. Romanos 10, a partir do verso 8. Ou coloca lá Romanos 10, a partir do verso 8. Nós vamos encontrar ali os 4 comos. 4 o quê? 4 interrogações. Porém, se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo foi um modelo extraordinário. Verso 9. Se com a tua boca, aqui é a condição para alguém ser salvo. Isso aqui é uma condição para um apelo rápido, bonito. Olha a condição para que alguém tenha realmente a salvação. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Confessar Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora veja o 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. 12. Pois não há distinção diante de Deus entre judeu e gentio, ou grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Agora presta atenção, os 4 comos vêm no verso 14. Olha lá o primeiro como. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Segundo como crerão naquele de quem nada ouviram? Terceiro como ouvirão se não há quem pregue? Quarto como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Feche os olhos. Eu não vou fazer uma explanação desse texto. O Espírito de Deus está fazendo melhor, muito melhor, infinitamente melhor, vivificando no teu espírito. A visão é o mundo. A visão da igreja deve estar voltada para os não salvos, sem descuidados que já são, para edificá-los, para treiná-los e para enviá-los. Mas nós temos uma seara branca, uma colheita a ser feita,
ou colhe agora, ou nunca mais. E o instrumento somos nós. Diga algo ao Senhor nesta noite.